quarta-feira e o propósito é aprendermos a liderar. Liderar a própria vida, liderar a nossa família, liderar o nosso trabalho, liderar pessoas, cuidar de pessoas. Esse é o nosso propósito. E hoje no Tadel nós vamos olhar de uma forma diferente para a história bíblica que será contada hoje. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso culto. Hoje nós vamos falar sobre liderança, né? E vamos trazer um exemplo bíblico. O que é liderança? Liderança é influência, seja boa ou seja ruim. Mas Deus quer que sejamos bons líderes. Você tem liderado bem a própria vida? Só você pode se sabotar. Deus tem o melhor para mim e o melhor para você. E Ele quer, através da sua palavra, nos treinar, nos capacitar, para que sejamos tudo que fomos criados para ser. Hoje nós vamos olhar de um jeito diferente para Jonas. Que líder era Jonas? Que líder nós somos? Vamos olhar para Jonas e olhar para a gente mesmo. Olhar para Jesus. É fácil olharmos para Jonas e julgá-lo, porque Jonas, nessa história que começa aqui no capítulo 1, ele se mostra uma pessoa, até mesmo uma palavra bem assim forte, meio patético, porque ele tenta fugir de Deus. Mas nós somos Jonas, nós fugimos de Deus. Nós passamos às vezes o dia todo e não oramos, não lemos a palavra, não buscamos conhecê-lo. Passamos a vida inteira e não lemos a Bíblia toda. Isso é fugir de Deus. E Deus diz assim: pare de fugir de mim. Ele contou essa história porque essa é a nossa história. É a história de fugitivos. A Bíblia diz que depois que Caim pecou, matou seu irmão, ele fugiu. E o pecado nos faz fugir de Deus. E Jesus nos veio justamente para perdoar o nosso pecado, para que paremos de fugir de Deus. Eu pergunto para você: você tem ouvido a voz de Deus? A mensagem de Deus chegou ao seu coração? Você pode responder aí: Deus tem falado com você? Você tem ouvido o seu chamado? Ou você diz assim: não, eu não ouço Deus, eu não sei o que Deus quer da minha vida, eu não sei qual é o propósito dele para a minha vida. No caso de Jonas, ele era um profeta, ele conhecia profundamente Deus, a história, as leis, os sinais. Mas esse Jonas, ele simplesmente resolve fugir. E você tem fugido de Deus? Deus te chamou para ser luz, para ser sal. Jesus, ele assumiu a sua missão. Ele assumiu o seu propósito. E na verdade, quando nós fugimos de Deus, nós fugimos dos capítulos mais belos da nossa história. Fugir de Deus é deixar de escrever a história bela que Deus já escreveu no céu. Deus tem uma história linda para mim e para você. Mas às vezes, por causa da nossa religiosidade, das nossas verdades, das nossas convicções, porque as coisas não acontecem como nós queríamos que acontecesse, do jeito que acontecesse, nós nos ofendemos com Deus, nos ofendemos com as pessoas. Nós que pregamos a palavra, seja na igreja, em uma live, em um pequeno grupo na célula, temos que ter sempre amor. A palavra nunca é para ofender. Deus não quer nos ofender, Ele nos confronta, Ele nos fala a verdade, mas Ele nos ama. Ele é cheio de compaixão, cheio de misericórdia, Ele é perdoador. E o verdadeiro líder precisa ser assim. Precisa ser parecido com Jesus.
precisa ser menos cheio de verdades, precisa entender Deus a partir da sua palavra e não a partir da sua experiência e cultura fora de Deus. E quando nós fugimos de Deus, inevitavelmente algumas coisas vão começar a dar errado. As coisas não vão acontecer. É uma questão de tempo e você vai ver que a mão de Deus está te segurando. Mas quando Deus nos segura, não é porque Ele não nos ama. É justamente o contrário, é porque Ele quer que você pare, reflita. Paulo disse para o líder Timóteo, olha, reflita na mensagem de Deus, pois é meditando nela que você vai compreender o que eu tenho para você. Se nós vivermos só nessa vida agitada, louca, correndo para cima e para baixo, e não tivermos momentos para conversar com Deus, para ler a sua palavra, nós vamos ficar como Jonas, perdidos, confusos. Jonas não aceitava o que Deus queria fazer. E às vezes, nós também somos assim. Deus quer agir de um jeito, fazer de um jeito, mas nós estamos tão ocupados, nós estamos tão cheios de nós mesmos que nós nem sabemos qual é a mensagem de Deus. Porque Jonas, ele pelo menos, por ser profeta e ter intimidade com Deus, ele ouviu Deus falar. Claramente, ele não tinha dúvida. Mas muitos de nós, às vezes na própria igreja, estamos cheios de dúvidas sobre o que Deus quer, quem Deus é, o que Ele pode fazer. E nós precisamos nos voltar para Ele. Se a tempestade vier, ela sempre pode ser uma lição. Às vezes não sabemos as causas, mas se nós permitirmos, Deus irá nos ensinar. Todos nós temos essa responsabilidade de levar essa mensagem. Quantos de nós temos levado? Quem nós temos alcançado? Hoje nós temos o quê? Diversas formas de levar a palavra. Dentro de casa, você pode levar a palavra para outras pessoas. Não fuja desse chamado, não fuja dessa responsabilidade, porque pessoas morrem quando a gente não cumpre a nossa missão. E Deus conta com você. Assim como Deus contava com Jonas, Deus conta comigo e com você, queridos. Porque o mundo está perdido, o mundo está querendo ter esperança, o mundo está querendo ter fé. E quem é que tem essa mensagem? Sou eu e você. Deus confiou a mim e a você essa palavra. E nós precisamos falar dela aos nossos vizinhos. Levar os nossos vizinhos nas nossas casas, nos nossos lares, onde os nossos pequenos grupos se reúnem. Às vezes nós estamos tão distantes das pessoas que ninguém visita nossa casa. Nós só vivemos ali nosso mundo. Mas nós precisamos entrar no mundo do outro. Se nós começarmos a servir as pessoas e elas verem esse amor de Deus em nós, nós vamos atraí-las para Deus. Jonas, ele tinha um grande problema. Pelo menos nesse momento da sua vida, ele estava dormindo espiritualmente. Era um sono profundo. Ele fugiu de Deus, foi lá para o navio, você sabe, ele estava lá dormindo, quando a tempestade veio. E assim, infelizmente, muitos de nós estamos dormindo. Esse sono onde nós não estamos preocupados na prática com aqueles que estão perecendo. E Deus chama você que ouve essa mensagem. Deus, ele fala com você. Se você aceitar ouvir a mensagem dele, ele vai te dizer o que ele quer para a sua vida. E é através de você que ele vai alcançar pessoas e mudar a história delas. Jonas agiu de forma irresponsável, porque ele simplesmente largou
tudo. Ele largou a sua história, ele largou a sua nação, ele largou a sua família, porque ele não aceitava o agir de Deus. E nós precisamos ter consciência de que as nossas atitudes não são uma fuga de Deus e do nosso chamado. Já imaginou se Jonas continuasse assim e os capítulos seguintes não fossem escritos e pessoas tivessem se perdido? Assim é conosco. Se nós fugirmos de Deus, outras pessoas vão sofrer. E quando nós fugimos de Deus, quem está conosco no barco, na vida, no trabalho, termina sofrendo, porque em vez de ser vida, às vezes a gente leva a morte. Mas Deus nos chamou para que tenhamos uma mensagem de vida, uma mensagem de amor. E Jonas só parou para clamar a Deus de verdade quando ele estava lá no fundo do mar, no fundo do poço. Ele orou. Ele não orou para fugir de Deus, ele não orou para pedir confirmação de Deus. Ele estava tão decepcionado com a vida, com o que estava acontecendo, com a realidade do seu país e do que Deus queria fazer, que ele simplesmente queria desaparecer. Quando o problema vem, ele está lá no fundo do mar, ele começa a orar. E a oração, queridos, é algo tão importante que os discípulos pediram para Jesus: ensina-nos a orar. Eles poderiam ter dito: ensina-nos a curar os doentes, a curar os cegos, a fazer com que os mancos andem, a libertar os cativos. Mas por que os discípulos pediram para Jesus ensiná-los a orar? Porque eles entenderam que ali na oração Jesus recebia o poder para fazer acontecer. Jesus andava sobre as águas porque ele andava com Deus, em oração, em intimidade. E o segredo de uma vida plena, de uma vida relevante, é termos intimidade com Deus. E não tem como termos intimidade com alguém se nós não vivermos uma vida de oração. É por isso que nós temos buscado a face do Senhor, nós temos orado. E Deus tem nos respondido, e Deus vai fazer acontecer, porque Tiago disse que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Nosso Deus responde quando a Ele clamamos. Então não importa o que você está enfrentando, não importa qual a circunstância, antes de tomar decisões tão sérias na sua vida, se você vai ou não servir de todo o seu coração. Porque, queridos, o que fazemos não é para o homem. O que fazemos é para Deus. Não importa qual é o trabalho que executemos, se é em casa, se é no nosso serviço, na nossa função, se é na igreja. Quando nós fazemos para Deus, Ele nos recompensa. Porque Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel. E o segredo está na oração. Se Jonas não orasse, ele teria sucumbido. Jonas era uma pessoa de Deus, que conhecia a sua palavra, mas estava vivendo tempestades desnecessárias, sofrimentos desnecessários. A sua vida quase chegou ao fim, sem necessidade. O que faltou? Ele orar mais, ele pedir: Deus, me confirma. Deus, é isso que o Senhor quer. Me ajuda a cumprir o teu chamado. Mas ele simplesmente disse: não vou cumprir. Eu estou caindo fora. Não quero isso para a minha vida. Deus tem um chamado para você. Deus tem uma mensagem que só você pode levar para o mundo. Tem coisas que só você vai poder fazer. Pessoas que só você pode alcançar.
Se você não orar, você não vai ter a clareza e o poder para levar essa mensagem. E Deus nos convida à oração para que façamos a diferença na vida das pessoas. E a oração de Jonas era toda imperfeita, mas pelo menos ele estava orando. E à medida que o tempo passou, Deus foi se revelando a Jonas. E quando passam os problemas, Jonas se esquece das promessas. Jonas volta a ser teimoso. Porque assim, por que o povo morreu no deserto? O povo que saiu do Egito, o povo de Israel, o povo de Deus? Pela sua teimosia, sua rebelião. Porque Deus dizia, faz isso, e eles não faziam. Haja assim, confia, creia, obedeça. E eles viviam reclamando, murmurando. E quem vive assim, mesmo sendo de Deus, pode morrer no deserto e não ver as melhores promessas cumpridas na nossa vida. Deus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante, vida plena. A nossa vida não está bem melhor, eu digo pelo menos a minha, por causa das minhas rebeldias, das minhas teimosias, de viver só parte da palavra. E Deus quer que a gente viva ela por inteiro. Porque a Bíblia diz, de quem se queixa o homem? Do seu pecado. Se queixa porque diz assim, eu fui teimoso, eu fui indisciplinado, eu não ouvi o conselho do Senhor. Deus não quer que o seu fim seja triste. Deus quer que o seu futuro seja brilhante. Deus quer te fazer de você um grande líder, um grande pai. Se ele tiver uma empresa para você, um grande homem ou uma mulher de negócio. Se for para ministrar a palavra, uma grande pregadora ou pregador da palavra. Lá no Salmo 1 diz que o que você fizer dará certo. Se você estiver plantado nesse rio que é Jesus, nesse líder dos líderes, como Jonas poderia dar certo se ele estava se voltando contra o maior dos líderes que era Deus? Ele estava fazendo as coisas de forma atrapalhada. E é interessante que quando a gente avança na história, Deus precisa falar de novo, rapaz, vá lá, faça a obra, não desista. Não é sobre as pessoas para quem você está fazendo ou vai fazer essa obra, é sobre mim. A graça que te alcançou, deixe que ela alcance outros. Sirva bem e com excelência onde você está, porque se a gente não servir bem em Israel, na igreja, a gente não vai servir bem em outros lugares. O que nós somos vem à tona em todos os lugares. Por isso que Jonas estava no barco dormindo, em vez de estar lá pregando sobre o Deus dele. E quando a gente faz isso, Deus deixa a tempestade para que a gente se volte para ele. E Deus fala, Jonas, tu já saiu do peixe, já saiu da morte, vai lá pregar. Eu vou te dar a mensagem. E Jonas resolve obedecer e obedece ao Senhor. É uma história bonita, porque ele resolveu mudar a sua conduta. Ele foi teimoso por um momento, e todos nós o somos. Tem momentos que é difícil fazer algumas coisas que Deus nos pede, porque conviver com pessoas dá a gente as maiores alegrias, é ou não é verdade? E o oposto também o é. As maiores tristezas vêm dos relacionamentos. Mas Jesus escolheu nos perdoar. Jesus escolheu dizer assim, eu vou levar a mensagem que Deus me deu. E lá em João, ele vai dizer no capítulo 17, acho que verso 4, que ele concluiu a obra. E concluiu com excelência.
Você tem cumprido o seu chamado na obra de Deus? Você tem cumprido a sua missão na sua família? A sua missão no seu pequeno grupo, na célula? Quando você participa de um pequeno grupo, você convida outras pessoas para estarem lá reunidos com o Senhor? Se você não está participando, o que te impede de participar? Claro, no devido momento. Nós estamos no momento de pandemia ainda. E é compreensível, né? Tem pessoas do grupo de risco, etc. Mas eu estou falando aqui em termos gerais. Quando tudo estiver normalizado. Você tem se preocupado com o seu vizinho, que sem Deus está perdido? Porque Jonas não estava preocupado com os ninivitas. Ninivitas eram perversos e maus, e o vizinho nem é tão ruim assim. E a gente, às vezes, só fica na correria. Não dá um jeito de se conectar com mais ninguém. A gente precisa, queridos, estar conectado com as pessoas que estão perdidas. Batendo uma conversa, falando de Deus, conte a sua história, conte o que Deus fez. Um bom vendedor, ele vai batendo de porta em porta, não deu certo em um, ele bate em outro, e nós temos uma mensagem para entregar. Jonas recebeu a dele, e você também tem a sua, porque Deus tem mensagem para todos nós. E já pensou chegar diante de Deus e você ficar envergonhado? Porque você não levou a mensagem como era para levar? A mensagem de Deus é a mensagem do amor, da graça. Jonas, quando foi levar a mensagem, ele levou só a mensagem da lei. Ele disse, olha, 40 dias e acabou. Essa cidade de Nínive vai ser destruída. Mas Deus nunca fala assim conosco. A mensagem de Deus sempre dá uma saída, sempre dá um escape. Se você se arrepender, Deus sempre diz a chance. E Jonas sabia disso, porque foi justamente por esse motivo que ele fugiu. Ele disse, se eu for pregar, esse povo vai se arrepender. E só a possibilidade desse povo se arrepender fez com que ele fugisse. E quando Jonas prega, a mensagem dele é dura, é seca. E eu peço perdão. Se em algum momento eu já fiz isso, né? Se eu já fiz isso com algum de vocês, né? Eu peço perdão, porque a mensagem de Deus é a mensagem da graça. Porque Deus, ele sempre quando falou comigo, ele não falou apontando meus pontos fracos. Ele falou com amor, mesmo confrontando, dizendo que era possível, que eu podia fazer a diferença. E ele focou no que há de melhor em mim, assim como ele fez com Jonas. Ele não olhou para as teimosias de Jonas. Ele não olhou para os erros de Jonas. Ele não olha para os seus. A geração de hoje, muitas vezes, é a geração da fofoca, que espera a pessoa cair para falar dela, que só fala mal. Nós precisamos ser como servos de Jesus, como líderes. A geração que foca no que é positivo. Foca no que há de melhor em cada um. E ajuda cada um a descobrir sua mensagem. A descobrir o que Deus quer dele. Quais são os seus talentos. Suas capacidades. Qual o seu lugar no corpo. Se ele é olho, se ele é ouvido, se ele é pé, se ele é coração, se ele é cérebro. Cada um tem o seu lugar. E cada membro é relevante. Na igreja, você tem um papel, em casa outro, no trabalho outro. E Deus quer que você descubra quem você é, os talentos que tem. Porque dentro de nós há um talento inesgotável. Nós temos capacidade de fazermos muito mais do que fazemos. Sermos mais do que somos. Conquistarmos muito mais do que já conquistamos. Amar mais do que amamos. Deus está nos chamando para liderar. Deus está nos chamando para fazer a diferença. Que a nossa mensagem seja uma mensagem que gere naqueles que nos ouvem esperança, alegria,
porta aberta. Que possamos entender as pessoas, nos colocar no lugar delas, saber que cada um tem suas dores, sua história, sua perspectiva, um jeito de interpretar. Jonas, o profeta Jonas interpretou Deus de forma errada, o chamado de forma errada. E se Jonas não abrisse o olho, essa história linda não estaria escrita. Uma história que eu estou estudando ela há semanas e quanto mais olho para ela, aprendo. E Deus sempre revela algo novo na sua palavra, porque essa palavra ela é profunda. E às vezes nós estamos na igreja, mas nosso coração é mais duro do que os ímpios. Observe que as pessoas do barco, quando ouviram a mensagem de Deus pelo profeta, se converteram. Uma cidade inteira de Nínive se converteu. Mas o profeta não estava muito convertido. Quem é você? Onde você tem sido Jonas? O que você precisa mudar? Na verdade, o que tem que ser transformado? Nossa mente já tem sido a mente de Jesus, está sendo. Eu quero convidar você, no caso aqui que é da igreja, sempre que possível, está participando conosco nas orações. Porque Deus, Ele quer mudar a nossa história. E se não der para participar das orações, por algum motivo, horário, não importa, ore você. Claro que a oração em conjunto é mais poderosa, em conjunto, juntos somos mais fortes. Faz com que a gente não desista, faça com que tenhamos disciplina. É um ajudando o outro. É uma oportunidade de estarmos juntos, mesmo estando em casa. Mas decida ser diferente de Jonas. Decida a tirar um tempo a sós com Deus. O seu TSD. Um tempo sozinho com Deus. Todo dia. Comece tirando 5, 10, 15 minutos. Tenha um plano de leitura da Bíblia. Para você conhecer a palavra por inteiro. Deixa Deus lavar sua alma. Deixa Deus fazer com que você reveja suas verdades. Mude suas crenças que estão equivocadas. E todos nós precisamos disso. Todos. Porque assim nós poderemos abençoar mais as pessoas. Que possamos deixar de julgar as pessoas e amar mais as pessoas. Jonas julgou os ninivitas a ponto de... Quando você julga demais, fica difícil relacionar, porque você tem aquele olhar crítico. Não, que o nosso olhar seja construtivo. Você olha e diz, isso aqui precisa melhorar, mas não diminua ninguém. Não diminua ninguém. Nem em pensamentos, nem em atitudes. Não julgue, porque quando julgamos, Jesus diz que nós somos julgados. No capítulo final, Jonas estava com as emoções abaladas. Jonas estava chateado, porque as coisas não aconteceram como elas aconteceram. Ele foi envergonhado, a sua mensagem não se cumpriu. Passaram-se os 40 dias, a cidade não foi destruída porque Deus perdoou. E como ele teve uma mensagem seca, dura, sem possibilidade para arrependimento, ele caiu no descrédito. E olha que ele era profeta. E ele passa por... Cada capítulo, Jonas está sofrendo sem necessidade. Jonas está fazendo as coisas mal feitas. Ainda bem que ainda fez. Melhor
fazer mais ou menos do que não fazer. Porque ele pregou e Deus fez a obra, né? Mas o que Deus quer? Que sejamos como Jesus, né? Que tenhamos um compromisso com a casa do Senhor, de estar, né? Se não pode estar presencialmente, estar assistindo os cultos online. Às vezes não deu para assistir na hora, assiste depois. Registre o que Deus falou com você, o que você aprendeu, o que Deus revelou para a sua vida. Porque se tivermos com a mente aberta, um coração aberto, algo Deus vai usar para ministrar para o nosso coração. A palavra de Deus vai falar conosco. E Jonas estava confuso, triste, enfurecido, decepcionado. E dizendo para Deus: foi por isso que eu fugi, que eu sabia que o Senhor não ia castigar esse povo. Mas o Jonas recebeu a misericórdia de Deus. O Jonas não recebeu o castigo de Deus. Ele era duro. Que possamos ser, queridos, cheios de amor. Que possamos acalmar o nosso coração um pouco e parar e dizer assim: aquieta minha alma. Porque se nós estamos assim, descontentes, enfurecidos, magoados, chateados, julgando demais, criticando demais, como Jonas, nós precisamos parar e ouvir a voz de Deus. Deus queria que Jonas pensasse: calma, Jonas, raciocina. Você está tendo misericórdia de uma plantinha que nasceu num dia e morreu no outro. Mas não está tendo misericórdia dos ninivitas. Jonas construiu lá uma cabana e Deus fez com que uma planta crescesse e trouxe conforto para Jonas. Mas no outro dia Deus fez com que a planta morresse. E Jonas ficou de novo chateado. Deus amavelmente conversava com Jonas. Fazia Jonas pensar. Mas Jonas continuava na sua teimosia. E Deus continuava amando Jonas. O Deus que amava os ninivitas amava igualmente Jonas. Porque Deus não faz diferença entre as pessoas. Deus não faz diferença entre você e mim, entre você e entre ninguém. Todos somos especiais. Deus tem grandes coisas para todos nós. E Deus quer que tenhamos uma vida emocional equilibrada, mas só será possível se nós vivermos os princípios de Deus. Toda vez que quebramos os princípios, nós nos quebramos. Jonas termina esse livro aqui todo quebrado, emocionalmente. E Deus não quer que seja assim conosco. Deus quer que tenhamos uma vida plena, uma vida feliz. É hora de cumprir o seu chamado. É hora de sentar, de ajoelhar e ouvir a voz do Espírito, para que você também seja bênção na vida dos outros. Amém? Nós precisamos, queridos, como líderes, ser diferente do Jonas. Precisamos olhar para Jesus e fazer a diferença. Você pode. Em Deus nós podemos tudo. No reino ninguém é obrigado a nada. Deus não força-nos a nada. Ele nos cativa pelo seu amor. Então que esse amor, que essa compaixão, que essa graça de Deus alcance o nosso coração. E que vivamos com o coração cheio de perdão, de gratidão. Claro que no dia a dia, as pessoas que estão mais próximas de nós nos ofenderão e nós ofenderemos elas, porque somos limitados. E precisamos ter uma atitude de amor e perdão. E também de melhorar sempre, não cometer sempre os mesmos erros. Não ser a mesma pessoa todo dia.
ainda veremos um pouco mais sobre Jonas. E eu quero que você medite hoje no que foi dito. Medite nessa palavra. E pense assim, o que eu posso aplicar lá na igreja, lá em casa, lá na minha célula? Como eu posso aplicar isso no louvor, na escola bíblica, na escola ministerial, na escola dominical? Como eu posso aplicar isso nas orações que eu faço? Peça para Deus sabedoria, porque a sabedoria faz com que as portas se abram na nossa vida em tudo. Amém? Então eu quero convidá-lo para orar e agradecer a Deus nessa noite. Senhor, nós queremos te agradecer, porque apesar de termos limitações, apesar de muitas vezes sermos teimosos, rebeldes, o Senhor não desiste do nosso chamado. Aqueles que foram chamados para liderar pequenos grupos, aqueles que foram chamados para ser pastores, aqueles que são chamados para serem homens de negócios, aqueles que são chamados, ó Deus, para fazer um pouco disso tudo e muito mais, cada um de acordo com o seu chamado, possa assumir essa responsabilidade. Que possamos em oração ouvir essa voz de Deus, para que tenhamos uma vida relevante. Esse ano, apesar de tudo, pode sim ser um ano relevante. Só nós podemos nos sabotar. Só se quisermos ser como Jonas, até onde estudamos aqui, até esse momento da sua história. Jonas estava perdido dentro da casa do Pai. E você precisa se encontrar, eu preciso me encontrar com o Pai em oração. Porque ali Ele vai nos capacitar, nos instruir, nos ungir, nos dar poder. Para que a nossa mensagem tenha efeito. Para que a nossa mensagem não seja apenas aquela mensagem da lei, mas da graça, do amor, do perdão. A mensagem daquele Deus que transforma o mal em bem, a maldição em bênção, o Deus que transforma o caos em ordem, a tragédia em triunfo. Aquele Deus que quando nós plantamos, nós colhemos. É hora de plantar. Não importa o que passou, o que importa é daqui para frente. O passado não pode ser mais reescrito. Mas podemos, com as atitudes do hoje, mudar a nossa história. Mudar o nosso destino. Que possamos, como igreja local, abraçar uns aos outros, no serviço, no cuidado, nas palavras, que haja graça nas nossas palavras. Que possamos estar dispostos a cuidar uns dos outros, a discipular uns aos outros, que o Senhor levante líderes, discipuladores, para que todos possam servir e assim a igreja possa avançar e ganhar para ti essa cidade, ganhar aqueles que estão perdidos, aqueles que não tinham mais chance. Deus quer alcançar e nós precisamos ser esse instrumento. Precisamos de ser servos, líderes que estão dispostos a dar a vida pela causa de Deus. Porque Deus nos recompensará. Que possamos chegar diante de Deus e não ter por que nos envergonhar como líderes que fomos na igreja, no lar, em todos os lugares. Deus nos ajuda a termos uma vida emocional equilibrada. Nos ajuda a não sermos mais meninos na fé, mas homens e mulheres maduros, equilibrados,
esposos e mulheres e esposas amorosas, compreensivas. Que possamos ser, ó Deus, liderados e líderes que acrescentam, que ajudam, sabendo que do Senhor virá a nossa recompensa. Que possamos nos ajudar uns aos outros, para que o Teu nome seja glorificado, que o Teu reino se manifeste, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas dívidas, e que nós nos perdoemos uns aos outros. Nos livre da tentação de sermos um Jonas, porque é fácil fugir, é fácil viver no nosso mundo, é fácil abandonar as pessoas, não se importar com as pessoas. O difícil é amar quem não merece ser amado, é estender a mão para quem um dia nos chutou, para quem um dia nos ofendeu. Nos ajude, nos capacite, porque só a Tua graça nos dá poder para amar. Que possamos nos amar uns aos outros, para que o mundo saiba que somos Teus discípulos. Abençoe, Deus, cada líder de célula, líder de pequeno grupo, para que o Teu poder desça e eles tenham unção e graça para pregar, para ministrar, para cuidar. Dá a cada um auxiliares, novos líderes. Nos ajude, ó Deus, a entendermos profundamente a visão, a praticar um pouquinho o que já sabemos. Se praticarmos o que já sabemos, Deus vai nos dar mais segredos para que nossa vida seja plena. É isso que te pedimos e te agradecemos ao Pai, em nome de Jesus. Amém? Que Deus, em Cristo, nos abençoe.